Bem, você pode se sentar por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por esse momento, preparando os nossos corações também para aquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra. Hoje nós estamos iniciando a nossa série de mensagens que tem por tema Derrubando Gigantes. Eu tenho certeza que vai ser uma série que vai acompanhar muito você nesses dias, porque de fato todos nós temos os nossos próprios gigantes e cada um deles tem o seu próprio nome. Parece que às vezes a história entre Davi e Golias é uma história somente lúdica e que encapa as nossas histórias em quadrinhos, quando na verdade é uma história muito presente, muito constante, mais atual do que a gente gostaria, inclusive. Tenho certeza que muitos aqui entraram essa noite enfrentando batalhas difíceis, diante de gigantes que parecem invencíveis e num contexto cada vez mais desafiador. O texto que nós vamos ler, obviamente, por se tratar do começo da nossa série, hoje nós vamos abrir, está registrado em 1º livro de Samuel, capítulo 17, e a história do pequeno Davi e do grande Golias. E você sabe que nessa história, dificilmente você é o grande Golias. Dificilmente você é o guerreiro poderoso. Geralmente, a nossa história está mais para o Davi, franzino, pequenino, diante de uma grande ameaça e diante de um ambiente altamente desafiador. Antes de ler o texto e mostrar alguns elementos nele, eu quero destacar para você onde é que acontece, onde é que está situado e que território está a batalha de Davi e Golias. Há uma palavrinha que diz que é o Vale de Elá. O Vale de Elá nada mais é do que um campo de batalha utilizado no mundo antigo como uma região para exércitos inimigos se defrontarem e se confrontarem. Era no Vale de Elá que as maiores batalhas eram travadas. E nesse caso o exército filisteu, representado pelo Golias, e o exército de Israel, representado pelo pequeno Davi, vão se confrontar imediatamente. O Vale de Elá é um campo de batalhas, e em campos de batalhas, geralmente, aparecem gigantes. Como se não bastasse apenas enfrentarmos as dificuldades dos campos de batalhas que temos diante de nós, temos que também lidar com gigantes traiçoeiros que aparecem sem serem convidados e vêm para compor força e fazer contra nós diante de um exército inimigo que muitas vezes estamos enfrentando. Eu quero começar perguntando para você e atualizando essa mensagem para o seu coração. Qual é o seu Vale de Elá? Você sabe o nome dele. Talvez o Vale de Elá, o campo de batalha que você está vivenciando hoje, sejam seus pensamentos. Você não consegue lidar com eles de uma maneira sensata, de uma maneira sábia, de uma maneira equilibrada. Volta e meia, o Vale de Elá, o campo de batalha mental, está te confrontando com pensamentos do passado, traumas do ontem e ansiedades do amanhã. E simplesmente esse gigante vai apresentando diante de você chamado ansiedade, medo, incredulidade, desconfiança. Outros gigantes que nós vamos abordar depois dessa terça-feira nas posteriores. Mas eu gostaria de dizer que o Vale de Elá é um vale fértil para o surgimento de batalhas e também de gigantes. Talvez o seu Vale de Elá seja o casamento. Você entrou aqui carregando profundas decepções com o seu cônjuge. Ele não tem correspondido ao que você imaginava ser um casamento. Ela não tem correspondido a uma mulher sensata e sábia que conduz bem o seu lar e que conduz bem a sua família. Talvez os filhos estejam num período de grande rebeldia e rebelião. Talvez a família esteja desestruturada com a interferência da família nuclear, com a família estendida, com o sogro, com a sogra, com o irmão, com o primo, que talvez agora esteja trazendo um grande desconforto familiar. Talvez o seu Vale de Elá seja profissional, aquela tentativa de se acertar e de se enquadrar num ambiente profissional que você não está conseguindo se realizar. Parece que é dia após dia tentando lutar contra si mesmo para se sentir, enfim, satisfeito no mercado de trabalho ou na profissão que você exerce. Talvez o seu Vale de Elá seja o ambiente dos colegas, onde pessoas tóxicas, relações abusivas, sentimentos de violência estão perpassando seu coração ao ponto de você dizer: eu não aguento mais frequentar esse lugar, não aguento mais trabalhar nesse escritório, não consigo mais conviver com tais pessoas. Vale de Elá, lugar de batalha, lugar de dificuldade. Quem sabe o seu Vale de Elá esteja relacionado à sua saúde, uma luta com um diagnóstico contínuo e constante. Quem sabe o seu Vale de Elá seja um luto que você não consegue superar e que tem doído a sua alma e sangrado o seu coração.
Ou quem sabe o seu vale de Elá seja uma traição, que você não consegue perdoar, que você não consegue liberar, uma decepção profunda, que é um campo de batalha constante. Você dorme com essa decepção, acorda com ela, trabalha com ela, e nos momentos que você deveria estar leve e curtindo um ambiente propício ao lazer, você ainda está sobrecarregado de temores e inquietações do coração. O Vale de Elá, ele não é um vale geográfico, ele é um vale existencial. Ele toca nosso coração em vários setores, em vários segmentos. Pode acontecer quando você deita na cama, quando você coloca o pé para fora dela. Pode ser quando você entra no trabalho, ou quando você entra para dentro do seu carro. Pode ser até mesmo quando você chega a uma igreja. Ele está aí. E ele é um campo fértil para o surgimento de gigantes. Qual é o seu vale? Qual é o seu campo de batalha? Descubra qual é, dê nome a ele e comece agora a dar nome também aos gigantes, entendendo como eles surgem, como eles agem e como eles caem. Essa mensagem aqui eu vou tentar concentrar com você nesses poucos minutos em 3 movimentos: como um gigante surge, como o gigante age e como o gigante cai. Então eu vou rapidamente mencionar alguns textos bíblicos, depois você pode ler toda a história lá na sua casa, mas com esses pequenos extratos bíblicos fazer uma ponte, para que a gente identifique no nosso vale, no nosso campo de batalha, onde é que estão os nossos gigantes e como eles estão surgindo. Vamos olhar primeiro como os gigantes surgem, relacionados às nossas pendências e relacionado às suas aparências. Primeiro texto, vamos ler, que está lá em 1 de Samuel, capítulo 17, diz assim: os filisteus começaram ocuparam uma colina, e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo pendurado de bronze nas costas. Só a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro pesava 7,2 kg. E o seu escudeiro ia à frente dele. Para aqui só para você ver como é que o gigante surge. Primeiro, os gigantes surgem baseados em pendências. Essa palavrinha que aparece aqui, talvez muitos de nós nem percebamos, porque nós não somos muito situados a questões geográficas e conectar geografia com história bíblica. Mas se voltarmos de trás para frente, a palavra Gate é uma palavra fundamental na história bíblica. A palavra Gate, ela apresenta-se como um lugar onde os filisteus moravam, e que quando Josué, 300 anos antes de Davi, saiu da sua condição de escravo, da sua condição de egípcio, da sua condição de cativeiro, e veio para ocupar a terra de Canaã, Deus deu uma ordem: quando vocês entrarem na terra de Canaã, destruam as cidades que ali estão, e as cidades dos gigantes. Existiam várias cidades entre os filisteus, que eram cidades produtoras de gigantes. Entre elas tinham 3, Gaza, Asdod e Gate. Quando Josué entra na terra prometida, ele faz conforme o combinado, só que ele deixa algumas pendências. Ele resolve não destruir, mas considerar a permanência de 3 cidades, Gaza, Asdod e Gate. E é justamente 300 anos depois que aparece um gigante que veio da cidade que Josué deveria ter destruído e que veio gritar, afrontar e querer destruir o povo de Deus. Gigantes aparecem na nossa vida quando nós não resolvemos nossas pendências. Tem gente que culpa o diabo, tem gente que culpa o patrão, tem gente que culpa o marido, tem gente que culpa o mundo, tem gente que culpa o PT, tem gente que culpa o Bolsonaro, tem gente que culpa a economia. Mas a grande verdade é que muitos gigantes na nossa vida, eles surgem por causa das pendências que nós deixamos na nossa própria história. Coisas que nós não resolvemos, situações que Deus pediu para a gente acertar, situações que Deus nos ordenou a conciliar, mas que nós deixamos para lá. Afinal de contas, só foi uma coisinha de nada. Afinal de contas, já faz tanto tempo. Afinal de contas, o que isso poderia impactar a minha vida hoje? Quantos de nós
Estamos enfrentando gigantes na nossa vida, não porque eles apareceram de uma maneira repentina e surpreendente. Estamos enfrentando gigantes na nossa vida porque deixamos de fechar os portões de Gate. Quantas coisas estão acontecendo no seu casamento, não porque o marido ou a esposa são pessoas que você escolheu errado, mas porque Gate ainda está com os portões abertos e os gigantes estão visitando a sua casa. Você vence um gigante e depois imediatamente aparece outro. Quantos gigantes financeiros você não está enfrentando na sua vida? Não porque a economia esteja ruim, não porque o trabalho não seja suficiente, mas porque você deixou as portas de Gate desguarnecidas e os portões abertos. O endividamento é uma constante e contínua linha na sua vida. Quantos relacionamentos quebrados, quanta sensação de decepção e frustração, não porque as pessoas são pessoas desconfiadas, ou pessoas não confiáveis, mas porque o Gate ainda continua mandando gigantes. Quantos pensamentos visitam a nossa mente e o nosso coração cotidianamente, sentimentos de perda, de derrota, de negatividade, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, de suicídio, pensamentos de autodestruição, pensamentos de incapacidade, pensamentos de não pertencimento. Quantas coisas visitam a gente? E não são coisas de repentes ou coisas surpreendentes, mas são gigantes que estão vindo de portões abertos do inferno, que nós deveríamos ter resolvido, mas que ainda estão provocando a nossa vida, porque a gente teria que ter resolvido isso há tempos. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que na verdade o Davi está enfrentando um problema deixado por Josué 300 anos antes. Eu quero fazer um apelo para você refletir. Quantos problemas os seus filhos, os seus netos, terão que lidar por causa de pendências que não estão sendo resolvidas hoje, por causa de problemas que você vai empurrando com a barriga, afinal de contas não diz respeito a você, mas as gerações futuras podem pagar um preço altíssimo, só pelo fato de você negligenciar o acerto de contas com a sua própria Gate. Você sabe o que eu estou dizendo, você sabe que não é a Gate do Davi, e nem do Golias, é a sua própria, que tem trazido consequências na sua vida imediata, e pode desenvolver no futuro, mas que muitas vezes a gente se nega a corrigir e a acertar. E sabe o que a gente faz? A gente fica tratando efeitos colaterais. Eu recebo jovens e mais jovens que fazem uso abusivo do álcool, e que aprenderam isso nas suas casas. Quando os seus pais, ao invés de terem uma vida decente e correta em relação a isso, colocaram diante dos seus olhos comportamentos desmedidos e até insanos, e hoje os jovens estão lidando com o seu gigante chamado vício, chamado embriaguez, que são portas de Gate abertas pelos seus pais. Gente que foi exposta ao pecado por causa de portas abertas relacionadas à geração anterior. Vícios, maus hábitos, comportamentos, falsas crenças que foram construídas não por aquela pessoa que está ali batalhando com o gigante, mas pela irresponsabilidade de gente que chamou o pecado de coisa normal e que hoje sabe o preço que é pago diante dessa consequência. Irmãos, o propósito da série de mensagens, Derrubar Gigantes, não é apenas trazer uma mensagem motivacional e dizer que eles podem cair, mas uma mensagem de autorresponsabilidade ao ponto de que, até onde eu sou responsável por esse gigante vir gritar e me ofender e ofender minha casa? Até que ponto eu estou abrindo a porta de Gate para ele visitar o meu casamento e ficar gritando dentro do meu lar do jeito como ele está, com ofensas, mentiras e enganos? Até que ponto, no meu trabalho, eu estou permitindo que esse gigante venha se sentar e me afrontar dioturnamente? Até que ponto? Porque senão, queridos, nós vamos ficar lidando com efeitos colaterais o tempo todo e não vamos atingir o problema, que é a Gate, que é fechar os portões e permitir com que os gigantes que enfrentemos hoje caiam e não surjam novos daquele lugar que nós deixamos com pendências. Pendências das mais diversas. Deixa eu contar um exemplo para você. Suponhamos que esse lugar aqui, você está no culto, e de repente passa uma baratinha aí.
Aí passa outra barata ali, e passa outra barata. Daqui a pouco passa um rato, daqui a pouco passa um outro ratinho aqui. E o negócio começa a ficar feio. E mosca, aquela moscaiada, né, voando em cima da sua cabeça, aquele ambiente desconfortável. E você fala assim, pastor, a igreja está sofrendo com uma epidemia de ratos e baratas, a gente precisa resolver isso daí. Eu falei, é verdade, vamos contratar um sistema epidemiológico, que fala, aquele negócio lá, detetização, isso, melhor. Vamos detetizar a igreja. Aí vem o cara e vem com aquele negócio grande, detetiza tudo aqui dentro, joga no teto, joga embaixo. Só tem um problema, ele não viu o lixão que a gente está acumulando lá, das comidas que a igreja faz, e a gente não está descartando corretamente. Tem um lixão aqui atrás, mas ninguém falou isso para ele. Ele vem aqui e vem detetizar o templo, porque tem que acabar com a barata, com o rato e com a mosca. E acaba, gente. Não é verdade? A detetização faz isso. Espanta e até destrói alguns. O problema é que isso tem vida curta. A gente, na próxima terça-feira, vai ter um ambiente agradável, sem barata, sem rato, sem mosca. 3 semanas depois aparece mais uma baratinha. 4 semanas, um ratinho. E depois de mais de um mês, a gente está de novo lidando com os mesmos efeitos e as mesmas consequências. Qual é o problema, queridos? Se eu quero acabar com o rato, a mosca e também a barata, não basta detetizar. Eu preciso tirar o lixo que está lá atrás. Você está entendendo? Não basta eu fazer uma campanha na igreja de terça-feira. Não basta agora eu falar, eu vou andar agora, a partir de hoje, na igreja evangélica. Irmãos, nós precisamos ter responsabilidade de assumir o lixo, de limpar o lixo, de reparar o estrago, de detetizar a nossa alma, e não só as consequências do que nós estamos vivendo. Então esse texto é riquíssimo, ao ponto de dizer que no nosso campo de batalha, o gigante vem por causa de pendência aberta. E eu quero convidar você a tratar isso. Eu nunca me esqueço de um evento que aconteceu na minha vida, de um portão de Gat que estava aberto na minha casa. Exatamente no meu ministério, mais precisamente. Eu sabia que tinha alguma coisa ali, e eu tinha que resolver. Eu estava indo bem, irmãos. Estava legal como pastor, estava servindo uma igreja de uma maneira íntegra e honesta, mas eu sabia, e a gente não é bobo, a gente sabe, que tinha um portão de Gat aberto para destruir e para me incomodar. Certo dia, peguei meu carro, minha esposa é testemunha disso, viajei 700 quilômetros, me apresentei a um colega de ministério, me abracei e disse para este homem, eu gostaria que você me perdoasse. Eu não te magoei intencionalmente e não fiz na má intenção, mas eu gostaria que você me perdoasse, porque eu sei que isso te machucou e feriu. Irmãos, eu lembro assim desse evento na minha vida, é como se eu escutasse barulhos de correntes caindo. Eu escutava os portões de Gat sendo destruídos. E aquele dia, numa atitude que demorou 2 anos e meio para ser resolvida, uma atitude única, eu fui e fechei o portão de Gat, que estava sendo lugar de fabricação de gigante na minha vida e no meu ministério. Eu quero dizer isso para você. Qual é o lugar que você precisa ir? Pedir perdão, reconciliar, mudar, tirar maus hábitos, se arrepender, consertar, mudar de vida. Qual é o portão de Gat que você precisa ir lá fechar? Porque senão a gente vai lutar contra gigantes todas as terças e novos vão surgir todas as terças. Se não ir e atacar Gat, nós vamos ter que ficar enfrentando estes seres inconvenientes na nossa vida. O gigante surge por pendências, mas o gigante também surge por aparências. Os nossos gigantes, na verdade, não são gigantes. Eles só têm aparência. Se você olhar no texto, o texto começa dizendo que ele era um guerreiro. A palavra literal em hebraico é um campeão. Golias não era um guerreiro qualquer, ele era o campeão dos guerreiros. Mas ninguém estava ali e tinha visto Golias de fato vencer uma batalha. Tudo que eles tinham era um medo da aparência do gigante. E o gigante vem com fama, e a gente tem medo de fama. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente fala, olha, traição tem a fama de destruir casamentos. Então você não perdoa e não dá a oportunidade de restaurar o seu matrimônio, porque a traição é insustentável. Tem fama de destruir casamento. Você não está disposto e nem disposta a tratar isso, não é porque você não quer, é porque a fama impede você de avançar.
Olha, o sistema de governo de esquerda tem a fama de empobrecer as pessoas mais ricas. Tem a fama. Então você começa a andar em temores, começa a andar em preocupações que muitas vezes nem existem. E que são fruto do nosso imaginário. E ainda mais, começamos a compartilhar mentiras para assustar outros também. Além de a gente assustar com a má fama, a gente divulga a fama mentirosa, as fake news. Quantas nossas redes sociais são fake news, queridos? Eu estou em dezenas de grupos, eu nem sei mais quantos estão. Eu vejo dezenas de fake news sendo demonstradas aí, e trazendo temor, fama. Fama de que o Brasil vai para pior, e a gente não ora pelo nosso país. Fama de que agora a sua família está destruída. Fama de que o sistema de saúde não vai te atender. E de que se você cair enfermo já era, é só encomendar o caixão. Quantas coisas nós estamos trabalhando na nossa vida que são fama, mas não são verdade. E é fácil contar a fama de alguma coisa. A fama da dívida, a fama do desemprego, e a gente começa a compartilhar, irmãos. Você já percebeu como o nosso cérebro, ele é atiçado, ele é magnetizado por más notícias? E isso a biologia explica. Quando a gente não tinha todos esses recursos que tínhamos, e estávamos em condições mais vulneráveis de vida, a gente tinha que ficar atento às ameaças o tempo todo. O tempo todo. A gente morava em casas simples, desprotegidas, em meio a muitos sistemas selvagens. Então a gente estava ali atento aos perigos do sítio, perigos dos animais, perigos das intempéries climáticas, porque a gente não tinha todos esses recursos. A gente aprendeu a viver em estado de alerta. Hoje, a gente continua captando os medos da sociedade. Ai, eu tenho medo. A gente é consumidor de medo. Nós somos consumidores de má fama. Somos consumidores de crises. Parece que se não tiver uma crise para a gente compartilhar, não tem assunto. A gente entra no elevador e vai fazer uma conversinha de elevador. Primeira coisa que a gente fala tá feio, né? Tá difícil, né? Tá complicado, né? Meu Deus, onde nós vamos parar desse jeito? A gente adora compartilhar más notícias. E o evangelho, que é a boa notícia, a gente restringe o tempo todo. Irmãos, fama de gigante é só fama. E eu vou dizer por que é só fama. Daqui a pouquinho eu chego lá. Mas eu preciso que você entenda que a fama da destruição de casamento, a fama do endividamento, a fama dos problemas de saúde, a fama das dificuldades sociais, a fama dos problemas religiosos, a fama dos problemas familiares, a fama não são suficientes para determinar como de fato e como é verdadeiramente a sua vida. E como deve andar. Porque tem aparência. E aí o gigantão vem forte. E aí ele mostra seu sistema maromba de ser. Aí é bíceps, tríceps, quadrúpedes, é tudo, né? Não falta músculo para o gigante. Formado na Smart Fit. Personal trainer dos lutadores de MMA. Aí ele chega e mostra para você o bíceps e fala, meu Deus, não vai dar para mim. Pois é, agora não tem mais jeito. Quantos de nós já entramos derrotados antes de lutarmos, queridos? A gente já entra derrotado no casamento, já entra derrotado na crise, já entra derrotado nos relacionamentos, já entra derrotado no diagnóstico. Olha, você tem uma doença e vai precisar de tratamento. Eu sabia. Irmãos, quantos de nós, antes de levantarmos as armas, nós já entregamos, nós já baixamos e nós já jogamos a toalha, por causa da aparência do gigante. Então, primeiro, o gigante se apresenta para nós por pendências, e ele surge também por aparências. E olha só o que ele faz, além dessa aparência. Vamos para o próximo texto que continua. O texto diz, no versículo de número 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Uma outra coisa que o gigante tem é a voz impostada. Como ele adora gritar nos nossos ouvidos. E você sabe o que eu estou dizendo. Porque hoje de manhã, quando você acordou, ele já sussurrou. Quando você chegou no trabalho, ele deu um grito.
E antes de você entrar nesse templo, ele esgoelou, ele berrou no seu coração. Esse é o processo. O gigante sussurra de manhã, grita ao meio-dia e berra ao final da tarde. Esgoela os nossos ouvidos. É isso que ele faz, porque com a sua fama e com a sua voz impostada, ele diz para você, acabou. Quantas vozes você tem ouvido no seu coração e na sua vida que diz acabou? Acabou minha alegria, acabou minha paz, acabou meus sonhos. Acabaram-se os meus propósitos. Acabou minha força. Quantas palavras você tem ouvido do gigante dizendo para você, não dá para você. Gritos confrontadores. Aliás, esse é o próximo passo, como os gigantes agem. Vamos dar uma olhadinha? Como os gigantes agem, confrontos e afrontas. Pendências em primeiro lugar e aparências, segundo, confrontos e afrontas. Vamos lá, agora sim, versículos mais curtos, só para a gente pontuar. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. O gigante que surge no vale de Elá, adora confrontar. Ele adora envergonhar. Ele adora desafiar. Me mande alguém aí. Ele adora acusar. Ele não disse para você essa semana, não é você que está indo naquela igreja? Não é você que está indo naquele culto? É justo você estar passando por isso? Não é você a pessoa mais importante do setor? Não é você aquele que casou-se virgem? E agora está enfrentando esse tipo de dilema no seu casamento? Não é você filho de pais crentes e que agora está lidando com esse tipo de pensamento? Gigantes adoram afrontar e confrontar nosso coração. Adoram nos colocar contra a parede. Dizendo para você, não é você que tem ministério, mas tem pensamentos suicidas? Não é você que está na igreja, mas que acalenta no seu coração coisas indevidas? Gigantes adoram envergonhar, adoram nos expor, adoram nos afrontar e envergonhar publicamente, se for o caso. Não apenas quando deitamos na cama, mas também nas vozes e nas palavras de outras pessoas. Eu pergunto para você, quantas vezes você teve que lidar com isso essa semana? Ou quem sabe hoje, com afrontas diretas, talvez a sua esposa. Sua esposa disse para você, você não vai arrumar um emprego não? Ou talvez seu marido disse, tem mulheres melhores que você perto de mim. Afronta de gigante, queridos. Ou quem sabe no seu ambiente de trabalho dizendo, você não é capaz. E envergonhando você na frente de outras pessoas. Isso é tarefa e esse é papel de gigante. Eles agem assim, eles agem afrontando. Então não, a sua luta não é contra o patrão. A sua luta não é contra o marido ou a esposa. Não é contra o filho que esbravejou essa semana. A sua luta é contra gigantes. E gigantes têm origem espiritual também na nossa vida, que vem contra nós, e daqui a pouco a gente vai saber como lutar contra eles. Segundo, próximo versículo. Durante 40 dias o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e tomava posição. Gigantes afrontam, mas gigantes são persistentes. O confronto é contínuo. Quantos dias, irmãos? 40. Você sabe o que é 40 na Bíblia? É o término de um ciclo todo, completo. Ou seja, é tempo suficiente para todas as pessoas desistirem. É tempo suficiente para dizer que a batalha acabou. Não tem mais ninguém. Faz 40 dias que ele está chamando o povo para a briga. E não tem nenhuma vida que se põe na posição de guerra. É isso. Os gigantes ficam permanentemente ali, tomados em posição, postados. Sabe por que eu fico triste, irmãos? É o seguinte, deixa eu descer aqui para falar um pouco mais perto de você. Já eu volto lá, os cameramans aí. Mas eu preciso falar isso para você. O nosso problema é que os gigantes são mais perseverantes que a gente. O problema de verdade na sua vida é que o seu gigante é mais perseverante que você. Enquanto você tenta lutar, enquanto você tenta fazer e desiste rapidamente, o seu gigante fica em posição. Ele fica ali, ele fica firme, ele não desiste de afrontar, ele não desiste de confrontar, ele não desiste de gritar, ele não desiste Mas a gente desiste. E esse é um problema. E esse é o desafio. Você precisa saber que o seu gigante é persistente. Ele é perseverante. E ele vai ficar em posição. E precisa aprender a lutar com isso. Outro,
O último versículo dessa parte. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Gigantes negligenciam, desprezam e diminuem. No decorrer da história, depois, quando você for ler na sua casa, você vai perceber o desdém desse gigante com Davi. O que é isso aí? Da onde saiu esse pivete? Esse piá no Paraná? Esse guri no Mato Grosso do Sul? Da onde veio esse menino, minha gente? O que é isso? Me dá um guerreiro, me dá gente. Ele diminui. O que você é? O que você pode fazer? Você não é nada. Olha a sua condição. Esse é o seu segundo casamento, você acha que vai dar em alguma coisa? Olha só de onde você veio, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha só a estrutura da sua família, não tem como você ser feliz. Gigantes diminuem para colocar a gente embaixo do seu pé e falar, você não tem nada de bom, você não merece nada e você também não coloca medo em ninguém. Gigantes do Vale de Elá, que vieram direto dos portões de Gate, vêm para trazer esse tipo de desconforto a nós, desprezo. Você está sentindo desprezada? Desprezado? Alguém te negligencia? Alguém não olha para você? Bem-vindo ao Vale de Elá, mas não para aqui. Você descobriu como surge, você descobriu como eles agem, você sabe que a sua luta não é carnal, que você não precisa entrar nessa briga corpo a corpo, existe uma outra maneira. E agora a gente vai encerrar falando sobre como os gigantes caem. E é aqui que eu quero, com você, entrar num movimento e que nessas terças-feiras você vai descobrir maneiras e formas bíblicas de você enfrentar os gigantes, como eles surgem e como eles agem. Vamos ver como os gigantes caem? Foco e fé. Gigantes caem por meio de foco e de fé. Vamos ver os textos que falam sobre isso? Bora lá. Primeiro, o versículo de número 40, é isso? 26. Quem é esse filisteu, incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Até o versículo 26, queridos, ninguém fala de Deus. A briga lá era de homem para homem. O exército apavorado, ai meu Deus, e agora o gigante vai vir mais uma vez. Quem vai? Ai meu Deus. 25 versículos, ninguém fala de Deus. Aí vem um camaradinha carregando um monte de queijo. Aqui vem a tese de que Davi era mineiro. Com um monte de queijo, 10 queijos para levar para os seus irmãos. Mineirinho, você vai lá, dá os 10 queijos para o supervisor, pega os grãos e os pães e dá aos seus irmãos e dá uma olhada e fala, esse cenário absurdo aqui, o que está acontecendo? Aí o pessoal fala, é gigante, é gigante, é gigante. É o que todo mundo fala para você, né? É problema, é crise, é dificuldade, ai meu Deus. Aí o Davi olha e fala assim, o que é esse gigante diante do Deus vivo? Ele olha para Deus, queridos. Max Lucado é um dos meus autores preferidos, vale a pena ler cada um dos livros dele, devocionais, maravilhosos, e ele diz o seguinte, concentre-se no gigante e você cairá. Concentre-se em Deus e o seu gigante cairá. Eu vou repetir. Concentre-se no seu gigante e você cairá. Concentre-se em Deus e o seu gigante cairá. Esse é o princípio. Davi fala, o problema não é o gigante, e o problema não é a fraqueza do exército. Ele é forte, ele é poderoso, ele tem fama, mas nós temos Deus. Enquanto todo mundo fala assim, não, mas o gigante é grande demais, não tem como derrubá-lo. Davi fala, o gigante é grande demais, não tem como não acertar uma pedrada nele. Depende de como você vê. Depende de como é ajustado o seu foco diante das crises da sua vida. Ah, está tudo acabado na minha casa, está tudo acabado na minha vida. Não está. Depende de como você vê. O seu gigante é grande o suficiente para você acertar e poder derrubar com foco em Deus. Davi chama Deus para a história. E depois, quando você for ler na sua casa, você vai ver que a partir do versículo 26 é Deus dos exércitos, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos. Davi sabe em nome de quem ele luta. E Davi sabe quem está com ele na batalha. Por isso que eu quero dizer para você, não é uma mensagem motivacional. Não é a autoajuda, é a ajuda do alto. É a ajuda que vem de Deus. É a ajuda que vem de quem pode te ajudar, não das suas fontes terrenas, não da sua capacidade, não dos seus recursos, não da sua influência, mas quem pode te ajudar é Deus. E o texto fala, Davi olha e diz, eu sei quem pode derrubar esse gigante. Olha o próximo versículo, 38. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria túnica,
colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Primeiro, quando você for lutar com o seu gigante para que ele caia, coloque seus olhos em Deus e não nas suas forças. Segundo, lute com as armas corretas. Tem gente querendo lutar com a arma errada. É gritaria em casa. É tentando resolver batendo na mesa. Vai para o quarto de oração, minha irmã. Ora pela sua casa, ora pelos seus filhos. Tem gente querendo fazer negociados para tentar resolver o seu problema. Coloca o joelho no chão, apresenta a sua planilha financeira, diga: Senhor, eu preciso de provisão e sabedoria para lidar com essa crise. Tem gente tentando resolver os problemas, tentando ir no revanchismo, no embate pessoal. Coloca o teu joelho no chão e fala: Senhor, aquela pessoa, o Senhor vai tratar dela, o Senhor vai cuidar dela, não vai depender de mim. Aprenda a usar as armas espirituais. Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículo 10, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, não é a gritaria, não é o argumento, não é a força humana, são poderosas em Deus. Aprenda a usar a arma correta. Saul fala: Davi, se você for lutar com esse gigante, coloca a armadura. O Davi coloca e até começa a andar. É tão pesada para ele, tão desconfortável, que ele fala: rapaz, eu sou pastor de ovelha, eu lido com funda e com pedra, estilingue na mão, não tenho habilidade com isso. Eu vou lutar em nome do Senhor, não vou lutar com as armas do Saul. Peraí, o Espírito Santo revela algo aqui. Pare de lutar com as armas de Saul, minha irmã. Saul disse para você: vai com a minha força, e Deus está dizendo: não, vai na minha força. Pare de fazer do seu jeito, tentando colocar essa armadura humana e mundana. Coloque a armadura de Deus na sua vida, a oração, o jejum, a consagração, a dependência, a vida em Deus. E nós vamos cantar daqui a pouco aqui, que se Deus está conosco, quem pode nos deter? É Ele que é a sua força, é Ele que é a garantia da sua vitória, é Ele que é a sua luz, é Ele que é a sua salvação. Por isso, temer o quê? Não lute com as armas de Saul. Use as armas espirituais que Deus já colocou à sua disposição para vencer. E por fim, o foco e a fé resultam nisso daqui, que é o último versículo, e a equipe de louvor pode subir aqui. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Peraí. Quem foi desafiado na luta com o gigante? O exército? Davi? Irmãos, não estão tocando em você. Se você está em Deus, sua vida pertence a Deus, estão tocando no Deus que está em você. Pare de ficar pensando que você está vulnerável. Pare de pensar que as pessoas vão te tocar e vão fazer o que quiserem de você. O Senhor é a tua guarda, o Senhor é a tua proteção, o Senhor vai te sustentar, o Senhor não permitirá que nenhuma seta maligna te toca, Ele vai te guardar da peste. O Salmo 91 diz isso: guarde-se debaixo das asas do Senhor, e nada que acontecerá na sua vida será por um acaso. Nada. Absolutamente nada. O Senhor soberano tem o controle do universo em suas mãos e tem o controle da sua vida. Se tem alguém afrontando, se tem um gigante contra você, não está tocando você, está tocando o Deus que você confia. E é o que Davi diz: quem está afrontando o Deus dos exércitos aqui? E aí o Davi arremata: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que é Deus em Israel. Irmão, eu estou muito animado com essa série aqui. Eu queria que você convidasse mais pessoas para a semana que vem, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Sabe por quê? Porque esse texto diz quem é o responsável por tudo isso, e que também quem é o alvo de tudo isso. É Deus. Ele é o responsável pela sua vitória, mas também Ele é o alvo da sua vitória, porque a glória é para Ele. Se tem alguém interessado em mudar a sua história, tocar a sua vida, trazer provisão no seu coração, se tem alguém interessado em vencer os seus gigantes, é Deus, porque a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle, minha irmã. Ele está interessado, desde que a glória seja para Ele. Então essa noite, em nome de Jesus, saiba que os gigantes caem quando você usa as armas corretas, quando você coloca os olhos em Deus e quando você devolve toda a glória a Ele. Porque se for para você vencer o gigante e dizer que foi você, esse gigante vai te massacrar. Se for para você
realizar qualquer sucesso, e for para dizer que foi o seu braço ou aquela pessoa que te concedeu, esse gigante vai te humilhar. Mas se for para declarar que a glória dele, que foi ele quem fez na sua vida, e for para dizer no seu Face, no seu Insta, no seu Twitter, para as pessoas do seu convívio, na sua família, que Deus Todo-Poderoso interviu na sua história, então lembre-se essa noite dessa palavra: Deus vai derrubar os gigantes da sua vida por causa dele, não por causa de você, por causa da glória dele que está sendo ofendida, e o Senhor vai manifestar poderosamente no seu coração. Se coloque em pé, queridos, vamos cantar essa canção, e depois nós vamos orar.